Tudo se inicia quando Francesco chega à casa bancária, e Marco Antônio pergunta se ele falou com Heriberto, e Francesco conta que ele disse que não tem nenhuma informação ainda sobre Juliana. Marco Antônio pergunta se ele almoçou com ele, mas Francesco diz que comeu por aí. O filho olha desconfiado, e Francesco manda ele ir cuidar do serviço dele. Janete chega da rua perguntando Mariana se alguém telefonou, mas Mariana diz que não, e Janete diz que não é possível que ninguém ache essa italiana, mas Mariana diz que seu Francesco foi ver o delegado, e quem sabe traga boas notícias. O telefone toca e Heriberto diz a Janete que ainda não há notícias. Janete lamenta, e pergunta se Francesco almoçou com ele, mas Heriberto diz que não, e ela desliga. Mariana pergunta o que houve, e Janete diz que nada de Juliana, mas que seu marido não esteve na delegacia na hora do almoço. Juliana conta a Dolores que ela era casada com um homem rico, e Mateu com uma mulher muito rica, e deixaram tudo para trás para viverem juntos. Juliana diz que gostaria de voltar lá para ver seu menino, que Dolores diz que não é filho dela. Juliana diz que o considera como se fosse. Dolores diz que esse menino teve muita sorte, pois agora é um herdeiro mariano, e Juliana diz que é a única coisa que a conforta. Janete está encucada, e quer saber que desculpa Francesco vai dar agora, para não ter ido almoçar com o delegado, e nem ter vindo para casa. Mariana diz que ela deve ter entendido mal, mas Janete diz que ouviu muito bem, e que já não tinha engolido a história da foto. Mariana pergunta o que ela está imaginando, e Janete diz que está imaginando o que qualquer mulher imaginaria. Mariana diz que Francesco só vive para a casa e para os negócios dele, mas Janete diz que é o que parece, e se pergunta por que ele tiraria um retrato com aquela moça, e num jardim. Mariana diz que o filho dela já explicou, que eram clientes da casa bancária. Janete pergunta se ela está se fazendo de inocente ou acha que ela é alguma trouxa. Mariana nega, então Janete manda Mariana parar de defender esse velho assanhado porque hoje é dia. Mariana desce, e liga para a casa bancária, e conta tudo para Marco Antônio, que diz ao pai que ele terá que inventar uma bela desculpa quando chegar em casa, e conta que Heriberto ligou para a casa deles e disse que ele não almoçou com ele. Francesco tenta negar, mas Marco Antônio diz que para ele o pai não precisa mentir, pois ele sabe que ele foi ver Paola. Francesco confirma, mas diz que foi só um almoço de negócio, pois ele apoiará a fábrica dela. Marco Antônio diz que se é só isso, para ele contar para a mãe dele, e Francesco pergunta se ele está louco. Então Marco Antônio diz para eles pensarem em uma bela desculpa até chegarem em casa. Luísa diz a Mariana que se a patroa souber da ligação ficará uma fera. Mariana diz para ela se calar, e diz que a madame fica enchendo o saco do patrão, e agora quer vir com ciúmes. Luísa diz que é verdade, mas Mariana diz que tem água nesse angu. Paola está olhando pela janela, enquanto Marco Antônio diz que o importante é o pai ter a consciência tranquila. Francesco diz que tem, e que aquela moça tem idade para ser irmã dele, e Marco Antônio ironiza que ele só quer ajudá-la. Francesco diz para ele não fazer cara de deboche, mas ele diz que não está. Marco Antônio pede para ele olhar para a janela, e Francesco olha, e Paola acena para ele, e ele fica super sem graça com Marco Antônio, então Paola entra feliz. Marco Antônio e Francesco alinham o plano antes de entrar em casa. Francesco diz que não precisava disso pois é inocente, mas Marco Antônio diz que sua mãe não vai acreditar, ainda mais depois da foto, então eles entram. Janete está na sala preparada, quando Francesco entra, e quando ela abre a boca, Francesco começa a dar um show dizendo que não quer falar com ninguém, mas Janete diz que ela quer falar com ele, mas ele grita dizendo que não, e manda ela falar com o filho dela, e sobe revoltado. Logo atrás entra Marco Antônio revoltado gritando, e diz que vai embora dessa casa. Mariana tenta intervir, mas ele manda ela não se meter, e ir ajudá-lo a fazer as malas, pois não dá para viver mais com aquele carcamano.
As duas ficam chocadas, e Mariana pergunta o que terá acontecido com os dois, e Janete fica chocada, se perguntando o que terá acontecido. Marco Antônio desce furioso, e manda Mariana arrumar suas malas, mas Janete diz que não, e manda ele explicar o que aconteceu. Marco Antônio diz que aquele carcamano lhe fez passar a maior vergonha da sua vida, na frente dos clientes da casa bancária. Francesco desce, e pergunta o que ele ainda está fazendo ali, que ainda não foi embora. Marco Antônio manda Mariana ir fazer as malas dele, e Francesco grita dizendo para ela ir fazer logo as malas desse infeliz, mas Janete diz que não. Então Marco Antônio diz que ele mesmo fará, e Francesco manda ele ir, o chamando de imbecil, e Janete o impede. Janete quer saber pelo amor de Deus por que Francesco está falando assim com seu filho. Francesco manda perguntar para ele o que ele fez. Então ela se vira para Marco Antônio, que diz que foi uma bobagem. Francesco se altera, e diz que ele quase colocou tudo a perder na casa bancária e ainda diz que é uma bobagem. Francesco acusa Marco Antônio de não ter feito o pagamento do cliente, mas Marco Antônio diz que não fez por mal e sim por esquecimento, e diz que não precisava daquilo, e que já lhe pediu desculpas. Janete olha para Francesco pedindo que o perdoe, e Francesco orgulhoso, mesmo não querendo ceder, acaba aceitando. Então Francesco pede desculpas a Marco Antônio por ter gritado com ele, e Marco Antônio diz que tudo bem. E diz para deixarem ele ligar para a delegacia, pois Heriberto deve ter esperado à toa devido a essa confusão. Janete diz que ele ligou, e que não tem notícias nenhuma de Mariana. Francesco diz que tudo bem, e pede para Janete mandar servir a comida, pois está morrendo de fome. E Janete manda Mariana servir, e então elas vão para a cozinha. Então os dois brindam alegres pelo sucesso do teatro. Enquanto isso, Mateu diz a Juliana que trabalha pensando como ela fica na pensão, mas Juliana diz que não sai dali. Mateu diz que eles estão a procurando, e que o marido dela vai querer a criança, mas Juliana diz que é mãe, e que tem seus direitos. Mateu diz que não é bom eles acharem ela, e ela diz que nem ele, mas Mateu diz que não pode ficar trancado dentro de casa. Maria do Socorro diz que às vezes pensa que Mateu pode voltar para ver seu filho, mas Gomercindo não acredita, e diz que se ele se atrever, não passará da porteira da fazenda. Maria do Socorro pergunta se pode negar ao pai o direito de ver seu filho. Gomercindo diz que ele pode, e que Mateu não tente isso. Leonor diz a Bartolo que ninguém mais está falando do dinheiro de Batista, e diz que ele pode ficar tranquilo, mas Bartolo diz que não tem nenhum peso na consciência. Leonor diz que daqui um tempo eles juntarão um dinheiro e comprarão umas terras para plantar as uvas, e eles vão embora com sua menina, e Bartolo diz que ficarão ricos. Leonor pergunta onde ele guardou o dinheiro, e Bartolo diz para ela não se preocupar pois está bem guardado. Leonor diz que está perguntando pois podem querer revistar as casas, e Bartolo diz que ela acabou de dizer que ninguém mais está falando disso. Ela diz que é verdade, mas diz que tem o seguro, e Bartolo fica preocupado. Mateu diz a Juliana que às vezes sente vontade de ir ver seu filho, e ela diz que também sente, mas Mateu diz que ele não é filho dela, mas ela diz que já o considerava, então Mateu diz para não falarem mais disso. Juliana pergunta o que ele queria falar no jantar, mas ele diz que não sabe se ela vai entender, mas ela pede para ele dizer. Mateu diz que estava pensando se não seria melhor mandar a menina para Marco Antônio criar. Juliana diz que não crê no que está ouvindo. Mateu diz que não quer magoá-la, e que se fez isso lhe pede perdão. Juliana diz que larga dele, mas não deixa sua filha, e diz que ele pode ir para onde quiser, e deixar ela ali, pois ela cuidará dela sem ele, e diz que não quer mais conversar com ele, e fica chorando ao lado da filha. Dolores diz a Mateu que Juliana lhe contou toda a história dele com o filho, e pergunta se ele não imagina onde ele esteja, mas Mateu diz que não, e que só sabe que foi um casal de espanhóis que adotaram.
Mateu diz que não quer falar mais sobre isso, e diz que vai se deitar. Mateu deita ao lado de Juliana e pede desculpas, mas ela manda ele não falar com ela. Mateu pede para ela deixar disso, mas ela fala para ele não tocá-la. Dolores pensa que não pode ser, e que eles disseram um casal de espanhóis, que adotaram um menino na Santa Casa, e se pergunta se o mundo é tão pequeno assim. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.